Bom, pessoal, vamos continuar então, indo, na direção do final do nosso estudo sobre percepção. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho, em especial, a educação especial. Quando nós pensamos no público-alvo, quando nós falamos em educação especial, tem que ficar muito claro que existe um público específico. Então, os alunos com dislexia, os alunos com TDAH, eles não fazem parte da educação especial. Agora que eu vi que ficou faltando ali um ficou faltando a letra D. Eles não fazem parte do público-alvo da educação especial, correto? A educação especial, ela tem seu público específico, que são as deficiências, as 4 deficiências, visual, auditiva, física e intelectual, totalmente voltadas para a questão sensorial, o autismo e altas habilidades. Dentro do autismo, a questão sensorial, ela é algo onde se exige uma atenção muito grande, para os estímulos a serem dados em relação a essas questões sensoriais que as pessoas com autismo apresentam. Bem, a estimulação da percepção sensorial, ela deve ser trabalhada desde a educação infantil. Toda atividade que permite à criança viver experiências sensoriais desenvolve a percepção de si mesma e do meio que a cerca. Então, logicamente, nós não estamos falando, nós aqui, que trabalhamos na Secretaria da Educação, nós não estamos falando de alunos da educação infantil, mas nós estamos estudando sobre percepção. Então, é por isso que eu não deixei de colocar essa tela. Eu vou compartilhar com vocês no grupo várias atividades para vocês, para ficar mais fácil, essa compreensão do que seria desenvolver as experiências sensoriais. E muitas vezes, lógico, se não der para usar, se não for de acordo com a necessidade do aluno hoje, mas fica aí como sugestões mesmo para vocês ao longo, da vida. Além disso, das atividades sensoriais, o estímulo das várias percepções. Então, nós temos que procurar mostrar isso para os nossos alunos, desenvolver com eles sabores, sons, cheiros, texturas, e até mesmo nas atividades escolares. A questão da criatividade, quando nós pensamos no ser criativo, tem muito a ver com a inteligência. E isso, vejam que interessante, quando trabalhado, pode ser percebido possíveis deficiências precocemente. Então, se lá na educação infantil, certas atividades são desenvolvidas, que tem o foco na questão sensorial, e esse professor, ele percebe, que aquela criança, o desenvolvimento dela, frente a determinada situação, não é adequada perante ao que deveria ser, já é uma forma de se entender, de se identificar alguma, possível aí necessidade diferenciada. A aprendizagem, ela ocorre a partir dos estímulos aos quais as crianças são expostas. Por isso que a percepção sensorial, ela deve ser explorada na escola. Então, como eu falei para vocês, a gente aproveitar do que está ao nosso entorno para a gente conseguir trabalhar com as crianças essa questão sensorial.
Perceber o nosso entorno é de enorme importância. Um cheiro, como eu disse anteriormente, um cheiro diferenciado, um barulho diferenciado, a própria questão das texturas, correto? E aqui eu trouxe para vocês as vantagens, né? Algumas das principais vantagens de se estimular a percepção sensorial na escola. Então, quando eu procurei, né, na bibliografia isso, ele é colocado como, só voltar um pouquinho, né, é colocado como vantagens em relação ao aluno que não tem nenhum tipo de comprometimento. Se isso é em relação ao aluno que não tem nenhum tipo de comprometimento, se é importante estimular a percepção sensorial, imagine para o aluno que tem, né, os mais diversos tipos de comprometimentos, ou seja, os nossos alunos. Então, vamos ver, né, aí bem com atenção, por que essa questão sensorial é importante. Então, o primeiro, desenvolver a coordenação motora. Na educação infantil, principalmente, a estimulação da percepção sensorial é fundamental para desenvolver a coordenação motora, assim como a concentração e o desenvolvimento cognitivo. Como que está a coordenação motora dos nossos alunos? Todos têm uma coordenação motora grossa e fina, adequadas? Como que está a concentração? Se é um aluno com TDAH, com transtorno de déficit de atenção, a concentração dele é bem pequena. Nas terapias, existem muitas formas de terapias que, para focar a questão da concentração do aluno com TDAH, é dado um objeto para ele. Vamos supor uma bolinha, aquelas bolinhas bem macias, para ele, né, voltar sua atenção para aquilo, apertando aquela bolinha, voltar a atenção e focando a atenção em alguma coisa. Então, para o nosso público, a questão da percepção sensorial é algo de enorme importância. E vejam também que vai desenvolver o quê? A questão cognitiva. A exploração e estimulação dos sentidos através de atividades lúdicas favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento pleno das crianças. O que a gente quer dos nossos alunos? Não é a aprendizagem. E nesse desenvolvimento pleno, aqui, a gente pode ampliar para os nossos alunos, pensando na funcionalidade. Essa preocupação na questão da segurança deles, como que é a questão de segurança dos nossos alunos, quando sente um cheiro de queimado, por exemplo. Então, o quanto favorece, né, esse enriquecimento dos nossos alunos. E, por fim, favorece a criatividade, as fantasias nas brincadeiras que estimulam a percepção sensorial, despertam a imaginação e permite a criação de vínculos sociais. A quinta área do comportamento adaptativo que muitos alunos com deficiência intelectual têm é a social. Então, vejam bem, vínculos sociais. Para os nossos alunos autistas, isso é importante. Dependendo do aluno com deficiência intelectual, ele vai ter um comprometimento social também. Então, essas questões de brincadeiras que vão estimular tudo isso, como uma caixa surpresa, para tentar pôr a mão lá dentro, e tentar adivinhar o que tem, todas essas questões
elas favorecem, né, além da imaginação, a criação dos vínculos sociais. Permite identificar as deficiências nos sistemas sensoriais. Os déficits sensoriais afetam a aprendizagem e dificultam a concentração. Isso, como bem sabemos. Por isso, as várias motivações, os vários estímulos, não é? A necessidade disso em relação às defasagens sensoriais. E os professores podem perceber deficiências e encaminhar as crianças para avaliação precocemente, o que favorece o tratamento. Então, toda vez que nós, enquanto professores, percebemos essas defasagens, percebemos, né, essas dificuldades, o quanto é importante isso ser elencado, isso ser observado. Finalizando, eu quero fazer um fechamento, né, dessa nossa desse dia complexo de vídeos, porque na verdade são 5 vídeos, 2 do YouTube e esses 3 meus. Então, nós vamos deixar esses vídeos. Na semana que vem eu não vou colocar nenhum para vocês irem assistindo aos poucos, estudar aos poucos, a não ser que tenha algum vídeo informativo, como eu disse. Espero que vocês tenham gostado, porque muitas tutoras falaram, Raquel, faz tempo que a gente não faz formação em cima de algum assunto, formação em cima de alguma temática. E fazia tempo que eu queria conversar com vocês sobre percepção. Então, eu quero, né, eu gostaria muito que tivesse ficado claro isso, que nós temos essas, as 5 formas de percepção sensorial, né, mas também nós temos a vestibular e a visomotor, e a própria a vestibular e a... oh, meu Deus! Sumiu, vamos lá. E a proprioceptiva, né? Confundi o nome. Então, nós temos, né, as 5 formas mesmo dos nossos órgãos de sentido, mas também o sistema vestibular e o proprioceptivo. Quando nós pensamos no proprioceptivo, deixa eu voltar aqui, e na vestibular, também nós temos essa questão da coordenação, como eu disse para vocês, dessa forma como ele se localiza. Então, também são 2 formas sensoriais para serem observadas. E sempre, pessoal, ela acaba suprindo a outra, né, na falta dessa. Então, é isso que a gente tem que ter sempre claro. E as percepções também, elas têm muito a ver com a questão das memórias. Memória auditiva, memória visual. Então, se nós pensarmos num aluno com uma deficiência visual, a memória visual dele vai ser prejudicada, não é? Por quê? Porque ele vai ter outras memórias a serem desenvolvidas. Então, tem uma ligação muito grande, tudo isso. Então, para finalizar, o que eu vou compartilhar com vocês no grupo? São os meus 3 vídeos, os outros 2 vídeos do YouTube e algumas atividades, elas podem parecer atividades infantis, mas não tem, quando nós pensamos na questão sensorial, ela independe de idade, porque a gente sabe que o público que a gente trabalha, o desenvolvimento dele é ele com ele mesmo, a gente não compara com os demais. Ah, mas todos os alunos de 12 anos já fazem isso. O nosso aluno, ele é comparado a ele mesmo, e não aos outros, o avanço que ele tem. Então, às vezes, dentro, né,
de todos vocês que ouvem, há algum aluno que ainda tem dificuldade em alguns desses aspectos. Então, eu vou compartilhar também algumas atividades aí que desenvolvem a questão sensorial. Se não for útil agora, fica como uma sugestão para um outro momento. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido, gostado, que tenha ampliado um pouco o repertório de conhecimento de vocês, e a gente lembrar sempre, percepção, quando voltada para os 5 sentidos, a visão, a audição, o paladar, a gustação, o paladar e a gustação, né, que é aí o mesmo, o tato, a visão, a proprioceptiva e a vestibular. São as 7 formas que nós temos aí de desenvolver a percepção com os nossos alunos. Como que nós desenvolvemos isso? A percepção, através dos estímulos, através da motivação. Então, eu deixo aqui para vocês o meu abraço, espero que tenha sido proveitoso, né, esse vídeo, essa formação para vocês. E me coloco também à disposição, tá? Se tiver alguma dúvida aí frente a isso, se vocês... Eu acabei ficando cansada porque eu fui gravando na sequência, devia ter dado uma paradinha também, né? Nos intervalos ter dado uma parada, mas eu não fiz isso. Então, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa assim não muito clara, o que vocês precisarem, podem me chamar, que a gente discute, né? A gente tira aí as dúvidas que eventualmente ficaram, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem todos muito bem, e o que vocês precisarem de mim, eu estou sempre à disposição.